quantos dias levaria para um navio vir da Califórnia, nos Estados Unidos, para Colômbia se não tivesse o Canal do Panamá? Quem construiu o canal? A água de lá é doce ou salgada? Será que o Trump pode querer pegar o canal de volta? Fica nesse vídeo porque você vai descobrir essa e muitas outras curiosidades sobre essa incrível obra da engenharia moderna. Imagina se todos os navios tivessem que dar a volta lá embaixo pelo Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, enfrentando ventos fortes, desafiadoras correntes marítimas e até icebergs para chegar ao Brasil. Ainda bem que construíram um atalho, o grandioso Canal do Panamá. A ideia de criar uma passagem através do Istmo do Panamá não é nova. Desde os tempos coloniais, exploradores buscavam um caminho que encurtasse as longas viagens navais. Mas foi só no século XIX que o engenheiro francês Ferdinand de Lesseps, conhecido por sua participação no Canal de Suez, tentou tornar esse sonho realidade. Isso mesmo que você ouviu. Ferdinand tinha sido responsável pela construção do Canal de Suez lá no Egito, que foi inaugurado em 1869. Em 1880, aos 75 anos de idade, o francês foi o primeiro a aceitar o desafio de construir um canal do Panamá. O empresário conseguiu todas as permissões do governo colombiano, que era quem comandava a região na época, e iniciou a construção do canal. A ideia dele era fazer um canal simples, ligando os dois oceanos, algo parecido com o que ele tinha feito lá em Suez, uma passagem no nível do mar. Mas acontece que nem tudo foi tão fácil como ele planejava. Ferdinand se deparou com diversos obstáculos durante a construção. Quando ele e sua equipe abriram o Canal de Suez, eles simplesmente fizeram uma escavação no deserto, e por isso ficaram confiantes e acharam que ia ser fácil conduzir a obra no Panamá, devido à experiência muito bem-sucedida que eles tiveram lá no Egito. Eles só esqueceram que escavar na areia não é o mesmo do que escavar em rocha, e também esqueceram de um outro detail muito importante. Eles eram europeus e não estavam preparados nem acostumados e muito menos imunes às terríveis doenças tropicais. O maior dos desafios foram justamente as doenças tropicais como a malária e a febre amarela, que tiraram a vida de nada mais nada menos do que 20 mil trabalhadores. Fora que o projeto de Ferdinand não considerava o rio Chagres, que era responsável pelo abastecimento de milhares de habitantes das cidades próximas. Caso o projeto fosse para frente, aconteceria a drenagem total do rio e ninguém queria isso. Esse francês estava mesmo muito azarado, porque o projeto enfrentou desafios gigantescos, além das doenças tropicais, terrenos muito acidentados, e a engenharia na época não acompanhava a complexidade do terreno. Depois de alguns anos tentando, vários deslizamentos, chuvas destruidoras e até um terremoto, que é considerado até hoje o maior a atingir a região, Ferdinand repensou a ideia de um canal no nível do mar e começou a considerar que talvez fosse uma solução melhor fazer um canal com eclusas. As regiões entre os oceanos Atlântico e Pacífico apresentam desníveis, e por isso a necessidade de eclusas. Se você, marujo novato, não sabe, as eclusas funcionam como verdadeiros elevadores de água que fazem os navios subirem e descerem para fazerem a travessia em passagens desiguais com diferença de nível. Como existe uma diferença quanto ao nível dos oceanos Pacífico e Atlântico, foi necessária a construção de diversas comportas ou eclusas, sendo as principais delas eclusas de Gatún, eclusa de Pedro Miguel e eclusas de Miraflores. Para atravessar o canal, portanto, um navio leva cerca de 6 a 8 horas. Conforme a água vai entrando, a câmara vai se enchendo lentamente, fazendo com que o navio seja elevado a alguns metros, e quando a transferência de água termina, a embarcação já está em outro nível e aí ela pode seguir caminho. Mas não pense que é fácil estacionar o navio dentro dessas câmaras no Canal do Panamá não, viu? Nos dois lados existem locomotivas ligadas ao navio por cabos de aço muito bem esticados. São essas pequenas locomotivas que se deslocam de forma sincronizada em trilhos que ficam dos dois lados e manobram o navio no espaço estreito da câmara. Por ser um espaço tão apertado, um pequeno erro pode trazer prejuízos gigantescos. 3 eclusas elevam a embarcação 26 metros, fazendo com que ela fique no nível do Lago Gatún. Quando a embarcação atravessa o Lago Gatún, é hora de descer. O processo é o mesmo da subida, só que agora, em vez das eclusas encherem, elas vão esvaziando, fazendo com que o navio desça 26 metros. Você tem noção de que a água sobe e desce o equivalente a um prédio de quase 10 andares? E agora responde essa. O Canal do Panamá liga 2 oceanos, mas é abastecido com água de lagos. Então será que a água dele é doce ou salgada? O Lago Gatún é um lago artificial de 431 km² que foi construído em 1913 por meio de uma barragem que armazena as águas do rio Chagres. São suas águas que abastecem os jogos de eclusas e por isso, conforme explicou o grande professor Maricê Balducci no episódio 112 do nosso podcast, as águas do Canal do Panamá são doces. Inclusive, nesse episódio ele também comentou
comentou que o espaço que sobra quando os navios estão no canal é de aproximadamente uma régua. Depois que acabar esse vídeo, vai lá dar uma conferida, porque vale a pena, tá? O vídeo está aqui. A obra que o francês Ferdinand tinha feito no canal de Suez não precisou de eclusas porque os mares Vermelho e Mediterrâneo estavam no mesmo nível. Portanto, não tinha por que os navios subirem e descerem para fazer a travessia. Diferentemente do que aconteceu no canal do Panamá. A ideia era ótima, mas o financiamento foi retirado do projeto em 1888 e a empresa de Ferdinand, que era responsável pela construção do canal, simplesmente abriu falência. Assim, o fracasso francês deixou um rastro de débitos e dificuldades. Mas, no início do século XX, os Estados Unidos assumiram a missão liderados pelo engenheiro-chefe John Stevens, que revolucionou a construção ao lado do Dr. William Crawford Gorgas, que combateu a malária e a febre amarela. Os americanos conseguiram então superar os obstáculos que haviam derrotado os franceses. Aquele rio Chagres, por exemplo, parecia um gigante indomável, mas ele foi domesticado por um sistema de represas que ajudou a regular o fluxo de água no canal. Outro desafio monumental foi o Corte Culebra, também conhecido como Corte Gaillard, em homenagem ao Major David Dubois Gaillard. Não sei se eu pronunciei corretamente, se você sabe como pronuncia, por favor, corrija nos comentários. Ele liderou a escavação. Esse Corte Culebra é uma imensa escavação através da Cordilheira Central, que consiste num vale artificial que faz parte do Canal do Panamá. Ele liga o Lago Gatún ao Golfo do Panamá, permitindo a passagem de navios entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. As toneladas de terra removidas e os constantes deslizamentos de terra quase impediram a conclusão do canal, mas com persistência e trabalho árduo, eles conseguiram. Atravessar o Panamá exigiu um trabalho muito árduo, coragem e muita inovação. Milhares de operários vindo de diversas partes do mundo enfrentaram condições extremas para concretizar essa obra monumental. Com sua inauguração em 1914, o Canal do Panamá revolucionou o comércio global. Antes, navios tinham que contornar a América do Sul pelo temido Estreito de Magalhães. Agora, com uma rota direta entre o Atlântico e o Pacífico, as distâncias foram reduzidas e os custos do transporte caíram drasticamente. Para você ter uma ideia, antes da existência do Canal do Panamá, um navio de carga que fosse de Hong Kong para Nova York tinha que dar a volta pelo Cabo Horn, localizado no extremo sul da América do Sul, num trajeto que totalizava nada menos do que 30.000 quilômetros. Já utilizando o Canal do Panamá, o trajeto Hong Kong e Nova York cai para 21.500 quilômetros. Talvez não pareça muita diferença para você em quilômetros, né? Mas saiba que se não existisse o canal, os navios levariam cerca de 2 semanas a mais para contornar o continente. Imagina só, um navio que costumava levar 15 dias, né? Hoje costuma levar 15 dias para ir da Califórnia nos Estados Unidos até a Colômbia, levaria 1 mês. Lembrando que cada dia a mais numa viagem de navio pode custar milhões em frete. Hoje, passam pelo Canal do Panamá, por ano, cerca de 15.000 navios, o que representa aproximadamente 6% do comércio global, tornando-o, portanto, um elo vital na cadeia logística internacional e um ativo estratégico de extrema importância geopolítica. O Canal do Panamá carrega o legado dos fracassos e sucessos do passado. A tentativa francesa foi um desastre financeiro e humano, mas forneceu lições valiosas para os americanos. Em 1999, os Estados Unidos devolveram o controle do Canal do Panamá e, desde então, o país tem modernizado e expandido essa estrutura que é vital para o comércio exterior. A ampliação do canal em 2016 permitiu unir mais de 140 rotas marítimas e 1.700 portos em 160 países. Em 2018, 62% dos navios que transitaram pelo Canal do Panamá tiveram como origem o destino os Estados Unidos. A grande questão que a passagem do canal precisou lidar nos últimos anos foi a sua engenharia incrível e um tanto problemática. O sistema de eclusas é bastante complexo e faz o canal funcionar muito bem, mas a falta de chuvas de 2019 acabou escancarando um problema muito importante. O canal é muito dependente desse recurso. No ano seguinte, em 2020, o canal enfrentou uma crise natural bem séria quando descobriram que ele estava ficando sem água. Um dos problemas é que os lagos utilizados pelo canal também abastecem mais da metade da população do país. E a prioridade é sempre cuidar das pessoas, né? Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre essa seca no Canal do Panamá, viu? Depois confere lá. Hoje, aproximadamente 14 embarcações transitam diariamente pelas eclusas de Água Clara, no Oceano Pacífico, e de Cocoli, no Oceano Atlântico, em função da disponibilidade de água. Atualmente, mais de 50% das embarcações que passam pelo canal transportam contêineres, 26% gás liquefeito de petróleo e 11% gás natural liquefeito, GNL. Mas também passam vários navios de granéis secos
secos e líquidos, transporte de veículos e até de passageiros. Uma curiosidade muito interessante. O navio da COSCO Shipping, o Neo Panamax, de 48,25 metros de largura e 300 metros de comprimento e com capacidade para transportar até 9.400 contêineres, foi o primeiro a atravessar pela ampliação do canal. Ele entrou na eclusa de Água Clara, no lado Atlântico, e demorou quase 2 horas para encher, até que o navio pudesse navegar para a eclusa intermediária e depois para a eclusa seguinte, até seguir para o Oceano Pacífico. Para você ver como esse canal é tão importante, ele até rebatizou as categorias de navios. Ou você acha que é à toa quando a gente fala navio tipo Panamax, Post-Panamax, Neo-Panamax, etc. Aliás, se você não sabe o que isso significa, coloca aqui nos comentários que de repente a gente pode fazer um vídeo para te explicar melhor, ok? Agora falando em desafios. As reformas recentes permitiram a passagem de embarcações ainda maiores, mas novos desafios surgiram. As tensões geopolíticas fazem com que até mesmo a possibilidade de um controle americano sobre o canal volte a ser discutida. Será que Donald Trump ou algum outro futuro presidente norte-americano poderia tentar reassumir o domínio do canal? Pois é, os norte-americanos são os principais usuários desta via interoceânica, seguidos pela China, México, Chile e Japão. Você ouviu o nome dos dois primeiros? Estados Unidos e China. Quando a gente fala desses dois, a gente já fica preocupado, né? Principalmente porque, como você pode ver nessas notícias aí, há rumores de que a China esteja tentando construir um canal na Nicarágua para competir com o canal do Panamá. E o tio Sam não tá gostando nada dessa ideia. Segundo o presidente da Nicarágua, abre aspas, os Estados Unidos tentaram impedir a construção de um novo canal interoceânico de 50 bilhões de dólares no país, anunciado há mais de 10 anos. E adivinha? Se essa novidade enfraquecer a economia do Panamá, isso pode impactar a nós aqui no Brasil, principalmente porque o Panamá acabou de formalizar sua entrada no Mercosul como um país associado ao bloco econômico. E como nós vimos na notícia aqui da Logcomex, no blog da Logcomex, isso pode ser prejudicial pra gente. Aproveita você também para conferir os conteúdos da Logcomex. Tem muito conteúdo gratuito e de qualidade. O link está na descrição desse vídeo. Hoje, o Canal do Panamá é símbolo de inovação, conectando continentes, impulsionando economias, e o futuro promete ainda mais avanços. Energia limpa, digitalização de processos, novas estratégias para tornar esse atalho ainda mais ágil e eficiente. Dessa forma, o Canal do Panamá continuará sendo um eixo decisivo para o comércio global, com tecnologias avançadas como automação e otimização de tráfego que garantem a sua eficiência. E falando em tecnologia, não podemos deixar de lembrar que muitos portos contam com sistemas desenvolvidos pelos nossos parceiros da T2S, que são experts em desenvolvimento de sistemas portuários. E como todo porto tem armazém e terminais de carga, aqui no Brasil todos os terminais podem contar com o Data Recintos, que ajuda os terminais a informarem para a Receita Federal tudo que é movimentado nos seus recintos alfandegados. Aproveita e confere o site deles também na descrição desse vídeo. E assim, marujos, concluímos a nossa jornada pelo Canal do Panamá, uma obra-prima da engenharia que transformou o mundo e chegou até a ser reconhecida pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis em 1994 como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Incrível, né? Meu sonho é um dia poder presenciar isso pessoalmente, quem sabe? E se você também gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo das próximas novidades, dos próximos vídeos e nos acompanhar nas nossas viagens, beleza? Beijo, até o próximo vídeo.